A comemoração dos 40 anos do André Luiz me leva a mergulhar no passado e me induz necessariamente a profundas reflexões sobre minha vida, as provas desta reencarnação, o reconhecimento de muitos erros e alguns acertos, estes não por vaidade, mas apenas para pontuar minha autoavaliação. Se alguém me pedisse para escolher um emblema, sem dúvida seria a carteirinha de associado da nossa casa espírita. Seria essa a imagem que eu escolheria para a capa de um livro que eu escrevesse a esse respeito. Seria um símbolo a representar uma luta, a proclamação de profundas convicções que não mudaram, ao contrário, se solidificaram com o passar dos anos, desde minha adolescência até o ingresso na faixa etária classificada como velhice e dos idosos. Uma coisa é certa, sinto-me contente comigo mesmo por ter mantido minha fé no Espiritismo, religião que me impediu de novas quedas no plano espiritual, que me deu oportunidades de educar-me para a autoevolução, para a conquista da empatia, virtude que eu considero passo fundamental para o crescimento espiritual. Eu devo muito à religião dos espíritos. Estes 40 anos me conduzem no túnel do tempo, aos meus cerca de 60 anos de espiritismo, que se mesclam e se confundem com a história do espiritismo em Agudos. Por isso, eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva do movimento espírita em Agudos. Em geral, nós somos religiosos relutantes. Talvez a maior parte dos espíritas só tenham aderido à religião depois de passarem por provas difíceis e transformadoras. Isso aconteceu com meu avô, comigo e com muita gente. Até com Allan Kardec, o seu codificador. Ele chegou a dizer: a pessoa que estudar a fundo as ciências rirá dos ignorantes. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Era assim que o professor Hippolyte Léon Denis Rivière, membro de 9 sociedades científicas e autor de cerca de 20 livros sobre pedagogia na França do século XIX, resumia seu ceticismo. Intelectual respeitado, ele vivia em um universo no qual a ciência estava em ebulição, em meio a discussões sobre eletromagnetismo, motor a vapor e lâmpada incandescente. Apesar disso, tornou-se o criador da doutrina espírita, tal qual ela está sistematizada hoje, que crê, entre outras coisas, na reencarnação e na comunicação entre vivos e mortos. O meu avô foi um dos pioneiros. Eu sou espírita por profunda convicção, não por herança educacional, tradicional ou familiar. É verdade que minha crença tem origem na família. Meu avô e minha avó eram espíritas atuantes. José Alves Lima teve um passado de lutas. Nem sempre foi religioso, embora trabalhador, e viveu o machismo esperado dos homens de sua época. Até que um dia algo aconteceu e mudou o seu enfoque da vida. Por isso se tornou espírita. Meu pai contava o episódio que gerou a conversão e que eu gostaria de reproduzir aqui. A história de uma conversão. Voltava ele a cavalo da cidade, onde fora comprar utilidades e mantimentos, como sempre fazia, em direção à fazenda onde trabalhava. Seguia já à noite por uma trilha estreita, na marcha normal do seu fiel cavalo. Provavelmente nesse dia tenha se demorado mais do que nas vezes anteriores, talvez conversando com amigos.
Eis que num certo momento ele ouve ruídos de passos de alguém vindo, na área à sua frente, do interior do mato em direção à trilha por onde seguia. O cavalo relinchou, estranhando. "Quem vem lá?" perguntou meu avô sem obter resposta. E o som dos passos pisando folhas continuava em sua direção. "Quem vem lá?" perguntou de novo, aguçando a sua vista para vislumbrar alguma pessoa. "Quem vem lá? Fala, senão eu atiro." E sacou de sua garrucha, preparando-se para reagir a algum ataque ou agressão. Não obteve resposta e ele ainda ofereceu uma alternativa. "Pela última vez, fala, senão eu atiro." Homem acostumado aos riscos das estradas, forjado nas intempéries e nas cruezas da vida, aceitava até lutas corporais se necessário. Diziam que, sem ser violento, era bom de briga. Ele atiraria mesmo. Mas o vulto de um homem que parecia nada temer apareceu na trilha mal iluminada pela lua e assustou pela aparência. Sem deixar claras as suas intenções, aproximou-se na frente do cavalo, segurou-lhe as rédeas enquanto o animal refugava e tentava empinar-se. Mas a assustadora figura de um homem resoluto não o largou. Diante disso, José Alves atirou. Ao estrondo da garrucha, a fumaça do tiro juntou-se a uma outra que envolveu a todos. Ele próprio, vulto e cavalo. E Zé Alves não viu mais nada. Seu corpo se enrijeceu. Sem conseguir mover-se, não podia comandar o seu animal e esse seguiu em frente pelo caminho que conhecia de cor, tantas vezes por ali passara. E assim, provavelmente assustado e sem comando, chegou à casa onde meu avô morava. Minha avó, Guiomar, o esperava e já estranhava o seu atraso. Será que ele ficara mais tempo na cidade, conversando ou bebendo com os amigos? Várias vezes olhou em direção à trilha para ver se ele chegava. Ficou um pouco apreensiva porque teve a impressão de ter visto um vulto ao longe. Parecia um homem que se movimentava nas imediações em direção à trilha sempre usada por José Alves. Guiomar estranhou isso e a demora do companheiro. De repente, ela escuta o relinchar do cavalo como que avisando da sua chegada. Ele chegou até a porta e parou. Zé Alves estava rígido na cela. Guiomar percebeu que havia algo errado. Teve dificuldade em ampará-lo para apear. Quase que arrastou-o para dentro de casa. Notou que ele estava com o corpo frio. Acomodou-o próximo ao borralho do fogão a lenha. Colocou seus pés mais próximos do fogo, das achas em brasa. Zé Alves procurou o calor do fogo com os pés e praticamente os enfiou por baixo da chapa quente. O que teria acontecido? Pensava Guiomar. Levou-o ao quarto para que descansasse, mas ele não lhe respondia aos apelos de explicar o que havia acontecido. Ficou praticamente assim por vários dias. Quando começou a se recuperar, foi contando a aventura em partes. Mas ele teria afirmado ao fim da experiência algo como: minha vida nunca mais será a mesma. O que aconteceu foi um aviso. Tudo mudou. E mudou mesmo. Acho que foi algo parecido, guardadas as devidas proporções, com o que aconteceu a Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. A espiritualidade superior deve ter simbolizado a pergunta: José, José, esqueceu o que havíamos combinado? Talvez ele houvesse esquecido mesmo. Educado pela vida dura do sertão, a ser homem forte e destemido, com coragem de enfrentar qualquer desafio, mesmo que significassem lutas corporais. Era um homem fisicamente forte,
mas se fragilizou com o acontecimento que realmente o fez mudar a forma de encarar a vida e o modo de viver. Conheceu melhor o espiritismo e passou a praticá-lo, auxiliado por sua esposa, que era médium de muitos recursos. Embora sem pretensões intelectuais, meu avô fundou o movimento kardecista em Agudos, iniciando obras sociais como o albergue noturno, que recolhia andarilhos para lhes oferecer banho, repouso e refeição. E além disso, como dono de uma carpintaria, oferecia caixões para as famílias sem recursos sepultarem gratuitamente os seus mortos. Não havia um lugar específico para as reuniões mediúnicas ainda. As sessões espíritas eram feitas na casa de alguém, de algum médium que cedia suas instalações. O caso era o senhor Francisco Adriano. Minha avó, Guiomar Alves Maia, era quem presidia os encontros. Tempos depois foi fundado o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, presidido pelo senhor José Inácio Ferreira, que assumiu o comando do movimento. Deu continuidade aos trabalhos do albergue noturno e outras obras de caridade, adotando o princípio básico do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ou seja, só a prática do amor nos fornecerá a redenção. Mesmo depois de desencarnado, meu avô acompanhava o movimento e em suas manifestações mediúnicas falava muito sobre o perdão e sobre a caridade.